Oi, tudo bem? Essa é a segunda parte da aula 9. Nós vamos, eu vou gravar essa aula e, embora assim ela tenha bastante detalhes, tem algumas coisas que são fundamentais aqui. Não tudo, vocês não precisam decorar tudo, é que esse assunto é um assunto assim bastante interessante porque tem um histórico aí. Eu, quando comecei a estudar esse assunto, eu estudei bastante história dos meios de resfriamento. E como tem algumas curiosidades, eu resolvi colocar, tá bom? Mas eu dei uma enxugada para que a gente só absorva realmente as coisas mais importantes, tá? Então, esse histórico é só para posicionar e porque tem algumas coisas que eu achei engraçadas, mas vocês não precisam ficar se preocupando em guardar essas informações dos históricos, tal, tá? Então, a aula é de meios de resfriamento e bom, a história dos meios de resfriamento, quando a gente começa a ler, né, a gente percebe que tem muita coisa envolta em uma coisa mística, envolto em magia, tem algumas coisas que parecem poções de bruxas, né? É que, na verdade, o pessoal na antiguidade não entendia muito bem o que acontecia, né? Como é que você endurecia o aço, né? Eles sabiam que, mediante alguns experimentos deles lá, eles conseguiam endurecer o aço e, com isso, quem detinha essas técnicas de endurecimento do aço detinha uma certa supremacia nas batalhas, né? Até porque, sem imaginar a espada, que é feita de aço, quem tinha uma espada mais eficiente podia lutar sem que a espada quebrasse, enfim, com uma espada de menor tamanho. Só para vocês terem uma ideia, né? Os sarracenos, que eram os mouros, que brigavam contra os cristãos, né? Ou melhor, os cristãos brigavam contra os mouros, né? Os cristãos das cruzadas. Os cristãos não dominavam muito bem essa técnica de endurecimento do aço. Então, as espadas dele eram aquelas espadas como a do rei Arthur, pesava 12 quilos. Enquanto a espada dos mouros, como eles dominavam muito bem a técnica de endurecimento de aço, elas pesavam 2 quilos. Agora você imagina um cara lutando numa batalha com uma espada de 12 quilos, tendo que levantar e lutar, e o outro com uma de 2 quilos, tinha supremacia quem tinha espadas melhores e mais leves também. Sem pensar nas armaduras, tal, né? Todos esses instrumentos de guerra. Bom, mas foi só depois, com o aparecimento do Adolf Martins, no início do século passado, é que se começou a entender muito bem como é que a martensita se formava, né? E a martensita, vocês já sabem disso, né? É dada o nome dela em homenagem a esse metalurgista famoso que é Adolf Martens. Então aí que se entendeu por que é que acontecia o endurecimento do aço. Bom, na verdade, assim, a história dos meios de resfriamento tem muitos mitos, né? Alguém já deve ter lido que as espadas eram temperadas na barriga dos escravos. O que consistia? Eles esquentavam as espadas, aqueciam, então austenitizavam, olha lá, né, que nem a gente viu na aula passada, e aí enfiavam na barriga dos escravos ou transversalmente aqui no peito, pegando essa direção aqui. Isso, na verdade, é um mito, né? Porque, primeiro, que esses nobres não faziam nada, eles só lutavam.
E então o escravo tinha que produzir alimento para esse pessoal. Ninguém ia ficar matando um escravo por né, com uma espada para temperar uma espada. Então você imagina, 200 mil soldados, 200 mil escravos, não tinha cabimento. Então, até porque a gente já viu isso também, quando você aquece o aço, os valores de tensão de escoamento, tensão máxima, ele cai. Então, quando você fosse colocar, usar essa espada para perfurar um escravo, podia acontecer dela entortar, né? Então, não tem muito sentido. Outra coisa, antes de eu contar das verdades, outra coisa que acontecia é que eles diziam que a melhor têmpera era aquela feita com urina de virgens. Também acho que para temperar 200 mil espadas, arrumar a urina de 200 para arrumar a urina suficiente para temperar, sei lá, 100 mil espadas não era viável, até porque naquela época a promiscuidade era grande, vai achar virgem aonde, né? Mas tem algumas verdades. Uma das coisas que a história conta é a história do aço de Damasco, e vocês já devem ter ouvido falar que era um aço especial, né? Forjado com aço de baixo e alto carbono forjados juntos, que davam até aqueles desenhos nessas espadas. E como é que esses aços eram temperados? Eles aqueciam na temperatura de austenitização e colocavam nas mãos de cavaleiros, com alguma proteção naturalmente, né, nas mãos de cavaleiros que já estavam prontos, né, guerreiros, para que eles segurassem a espada e saíssem correndo, né, assim, desabalado o cavalo, fazendo em alta velocidade, né, na máxima que o cavalo consegue correr, e o ar em movimento temperariam essas espadas. Só que eles não pensavam que era o ar, né? Eles acreditavam que desse jeito os espíritos de ancestrais bélicos, assim, fortes guerreiros, eles se incorporavam nessas espadas e com isso a espada ficava mais pronta para a luta. Uma outra espada comum, uma outra história legal e que é verdadeira e que foram muito famosas foram as espadas e facas feitas em Toledo, na Espanha, que teve essa invasão de mouros, né? Então eles entendiam muito bem como é que fazia isso. Então, como é que era feita a têmpera? Eles forjavam as espadas, depois eles esperavam uma noite com uma brisa leve, com poucas nuvens cobrindo as estrelas, e aí eles aqueciam, deixavam e colocavam no Rio Tejo. Eles temperavam em água, então, no Rio Tejo. Então, vocês percebem, assim, que tudo tá meio envolto em alguma coisa mística, né? Eram ocasiões especiais que eles temperavam essas espadas. E quem detinha essas informações, né? Eles eram pessoas muito poderosas. Uma outra coisa que eu usava como meio de resfriamento era urina de criança de cabelo ruivo. Sei lá, alguém usou e deu certo, mas olha só, a gente está falando de urina aqui, urina tem sal, né? Então presta bem atenção nisso que nós já vamos falar da importância do sal no meio de resfriamento. Agora eu vou dar uma receita que eu vi lá no livro, que era suco de minhoca com suco de rabanete, com pó de chifre, sangue, sal, e agora não vai aparecer porque minha filha está aí, mas era sebo.
Então misturava tudo isso, fazia um meio de resfriamento, parece essa poção de bruxa, né? Pó de chifre, aí misturava tudo. Mas vocês viram que tinha um sal aí? Então, receitas boas de meios de resfriamento iam com sal. Tem uma outra que era urina de cabra que comeu samambaia durante 7 dias, enfim, era tudo meio estranho assim, né? Na China, eles faziam a têmpera em água e eles sempre preferiam fazer em rios caudalosos, como o da esquerda, em detrimento dos rios, das águas dos rios mansos, porque eles também acreditavam que esse espírito das águas incorporava nas espadas. Então, você imagina um espírito calmo incorporando, como da água da direita, incorporando numa espada que ia lutar. Não dá, né? Então, esses rios, eles preferiam esses rios mais turbulentos, digamos assim. No Japão, eles eram metalurgicamente mais avançados, eles conseguiam já fazer velocidades de resfriamento diferentes num mesmo componente. Então, as facas deles ficavam famosas também porque eles punham na parte, não na parte de corte, mas na outra parte da faca, eles punham uma camada de argila. E na hora de temperar, essa argila funcionava como um isolante. Então, formava outras estruturas que não só a martensita, formava martensita com pelita, de acordo com a nossa aula passada lá, né? E essa estrutura ela é menos frágil do que a estrutura de martensita. Então, onde tem o gume cortante que você precisa de alta dureza, tinha só martensita. Na parte de cima, você tinha uma mistura de estrutura que dava uma certa tenacidade ao impacto. Então, as facas deles eram muito importantes e tinha alta tecnologia envolvida, né? Então, aqui tem um exemplo, eles temperavam em água também. Então, aí que eu falei, né? A aresta transforma em martensita, o corpo em ferrita e perlita, e com isso fica com uma tendência maior a absorver impacto. Então, eu tenho as duas propriedades, né? Baixa e alta tenacidade do impacto. Mas quando elas funcionam juntas, fica uma faca de boa qualidade. Bom, esse é o histórico, essa é a historinha que eu tinha para vocês. Quando a gente pensa em meios de resfriamento, a gente tem que pensar que o processo de têmpera envolve, na verdade, dois processos diferentes com uma interação entre eles. A dinâmica da taxa de extração de calor, que nada mais é do que a constante mudança do fluxo de calor de dentro da peça e da transferência do calor para a superfície. E da cinética de transformação das estruturas, que nada mais que é representada pelo diagrama CCT, que eu mostrei na aula passada para vocês e que eu tenho aqui repetindo, né? Esse slide já estava na aula passada. Então, mostrando, né? Essa é a cinética de transformação que está relacionada com o resfriamento. Dependendo da velocidade, eu vou ter a formação de uma determinada estrutura. E aqui já dá para a gente pensar uma coisa, né? Peças grandes vão ter velocidades de resfriamento diferentes em várias regiões, né? Então, a superfície pode resfriar muito rapidamente, mas à medida que eu caminho para o centro, as velocidades de resfriamento vão caindo e eu posso ter uma mistura de estrutura. Eu posso ficar com a superfície com martensita, depois a martensita vai diminuindo quando eu vou indo mais para o centro, até que o centro vai ter só ferrita e perlita, por exemplo, como está mostrando aí, né? E isso a gente vai ver melhor quando a gente falar sobre temperabilidade, mas já dá para a gente ter uma ideia disso.
Bom, quais são os tipos de meios de resfriamento? Ah, ainda não vou falar disso, né? A seleção do meio de resfriamento é uma associação, né? Eu preciso pensar que eu preciso de uma determinada taxa de transferência de calor para conseguir uma velocidade de resfriamento que não corte aquelas curvas de início e fim de transformação, porque se eu cortar, eu vou ter formação de estruturas difusionais, certo? E uma coisa que é inerente a velocidades altas de resfriamento é o aparecimento de distorções, né? Então, é uma briga. Se eu usar um meio de resfriamento muito rápido, eu posso ter o aparecimento de distorções, mas ao mesmo tempo eu preciso do meio de resfriamento rápido para produzir a martensita. Então, é um comprometimento entre essas duas características, né? Então, a técnica que gera distorções, que gera mínimas distorções, aqui está errado, né? Não gera altas taxas de calor e vice-versa. Ó, gente, a técnica que gera mínima distorções, está faltando essa palavra aqui, tá? Não gera altas taxas de transferência de calor e vice-versa. Bom, quais seriam os tipos de meios de resfriamento mais utilizados? O ar é um meio de resfriamento utilizado e para aços que têm grande facilidade em transformar em martensita, ele pode ser um meio de produção de martensita. Olha só, ai que maldição! Vocês vão olhar lá no slide anterior que o ar ele depende do gás que eu estou usando. O nitrogênio, que é o mais utilizado, porque é o mais barato, né? O hélio e o hidrogênio. Então, nós vamos ver que o hidrogênio é o que tem a maior capacidade de transferência de calor. Onde é que eu uso esses gases para resfriar? Em têmperas a vácuo. Como é que é isso? É um forno a vácuo, você coloca a peça, e isso é importante porque você tira o oxigênio, né? Se antes de aquecer, você promove o vácuo, então ele vai aquecer por radiação, né? E aí vai austenitizar, e na hora de resfriar, entra um gás com alta pressão. Então, o gás mais eficiente para produzir melhores taxas de resfriamento é o hidrogênio, porque ele tem a maior capacidade de extração de calor. Mas ele é explosivo, né? E por isso que as pessoas não usam. Então, quando quer melhorar um pouco a qualidade do resfriamento, resfriar um pouco mais rápido, ou aumenta a pressão do nitrogênio, ou muda para hélio, que o hélio é um gás argônio, né? São gases que têm capacidades de transferência de calor maiores. Então, nos gases eu tenho o tipo do gás e a pressão do gás como variáveis para eu conseguir velocidades de resfriamento diferentes, certo? Agora, eu tenho os meios vaporizáveis, que são a água, o óleo, as soluções de polímeros. Sim, eu tenho polímeros solúveis em água, eu faço misturas de polímeros com água, uma solução. E soluções de sais. Olha lá, hein, gente? A gente já comentou da importância do sal, certo? Ó, eu coloquei alguns artigos aqui, porque esses artigos são artigos que eu escrevi, porque essa é a minha área de pesquisa, né? E como eu apresentei essa aula em outros locais, eu sempre ponho as minhas referências aí, para que o pessoal veja que eu trabalho com isso, tá? Nos meios vaporizáveis, como é que acontece o resfriamento? Então, ó, a têmpera em um meio líquido pode ocorrer em 3 estágios. O primeiro estágio, quando o aço é introduzido,
Então, ele está quente e vai ser colocado nesse banho. Forma-se uma camada de vapor que rodeia o metal e o resfriamento se faz por condução e radiação através da camada gasosa. Porque a peça está tão quente que ela vaporiza o meio, né? Então, essa camada de vapor, na verdade, ela funciona como um isolante. Então, a queda de temperatura é lenta. Depois, conforme a temperatura vai caindo, essa camada de vapor colapsa e existe o estágio de formação de bolhas. Começa a formar uma série de bolhas e essas bolhas, elas funcionam como um processo de agitação, porque elas se movimentam. E esse estágio é o que eu tenho uma velocidade de resfriamento maior. Então, ó, a película de vapor vai desaparecendo e dando lugar à formação e desprendimento de bolhas. Passado esse estágio, eu entro no terceiro estágio, onde o resfriamento se dá por condução e convecção, e é durante esse estágio que ocorre a transformação matricítica, porque eu já estou lá embaixo, próximo do MS, no terceiro estágio, certo? Gente, para assistir essa aula, tem que ter assistido a aula anterior, certo? Bom, então tá aí, ó. Olha só, esse gráfico é temperatura por tempo, aparecendo inicialmente a peça mergulhada num vidro, né? E aí eu consigo enxergar a camada de vapor, tem essa reta inclinada que a temperatura está caindo lentamente. Aí eu tenho a fase de nucleação de bolhas, a temperatura cai rapidamente e eu entro no terceiro estágio, quando o resfriamento se dá por convecção. Então, são esses os estágios de resfriamento quando eu coloco num meio vaporizável. Por isso que a agitação do banho é importante, porque eu tenho que quebrar essa camada de vapor muito rapidamente, porque senão eu começo a demorar para resfriar, eu entro dentro das curvas CCT. Então, esse resfriamento tem que ser rápido, a camada de vapor tem que quebrar rapidamente. Então, existem várias maneiras, agitando, eu posso colocar aditivos que quebrem a camada de vapor, posso mexer na agitação, na temperatura, mas sempre é importante agitar, inclusive para homogeneizar o resfriamento. E nós vamos ver como isso é importante, uniformizar o resfriamento. Só mais uma coisa, nessa segunda fase que eu tenho a nucleação de bolhas, essas bolinhas, elas às vezes ficam aderidas à superfície. Então, a agitação faz com que elas se soltem, desprendam. E isso é importante, por quê? Porque se você tem na peça uma bolinha grudada, nessa regiãozinha eu vou ter um isolante, né? Por quê? O ar é um isolante. Então, nessa região onde a bolha grudou, vai resfriar mais lentamente. E aí eu posso ter uma dureza menor do que a dureza das outras regiões. Então, é o que a gente chama de aparecimento de pontos moles. A hora que você está medindo a dureza da peça, tem lugar que a dureza caiu. É alguma bolha que possa ter ficado durante o processo de resfriamento. Então, olha só, nessa primeira fase, o coeficiente de transferência de calor é em torno de 100 a 200. Na segunda fase, é de 10.000 a 20.000. Olha só a diferença, né? E na terceira fase, ele fica por volta de 700. Então, a troca de calor ela é muito diferente, dependendo do estágio em que você está durante o processo de resfriamento. Se eu tirar a primeira derivada dessa curva de resfriamento,
eu vou ter a taxa de resfriamento. Então, olha só, olha como isso é verdade. Na primeira fase, eu tenho uma baixa taxa de resfriamento, então ela desce assim. Depois eu entro no segundo estágio, que eu estou trocando calor mais rapidamente, a coeficiente de transferência de calor é de 10.000 a 20.000, aí eu tenho essa barrigona e depois ele volta a cair, porque a taxa de troca de calor, coeficiente, né, de transferência de calor é de 700. Então, isso é um valor médio de um meio de resfriamento. Vou passar um filminho aqui para vocês verem como que se dá o resfriamento em água. Isso aqui é uma sonda padronizada em que eu estudo os meios de resfriamento com ela. Eu vou falar depois um pouquinho dela. Então, a gente aquece a 850 graus e mistura e mergulha no fluido que você quer estudar, que aqui no caso é a água. Então, vamos ver. Characteristic values of the quenching medium can be obtained during the course of the surface wetting. Vocês estão vendo que não existe uma explosão rápida? Explosão rápida assim, não quebra a camada de vapor rapidamente. Ela vai quebrando de baixo para cima, e aí eu tenho terceiro estágio, segundo estágio e primeiro estágio, simultaneamente, né? Então, olha que ruim. Tem regiões que está trocando calor a 700, tem região que está trocando calor de 10.000 a 20.000, e tem região que está trocando calor de 100 a 200, né? Porque as três fases estão acontecendo ao mesmo tempo. Se eu agito, eu dou uma uniformizada melhor. Por que essa não uniformidade é complicada? Porque tem gente que já está se transformando em martensite e tem gente que está austenitizado ainda. Regiões, né? Gente é regiões. Tem regiões que estão austenitizadas e tem regiões que não estão. Characteristic values of the quenching. Então, agora vamos ver o óleo. Quenching is achieved by the medium oil. O óleo the acontece oil's a quenching mesma capacity coisa. is also primarily determined by the wetting process and the viscosity. The slow motion shots show the film boiling on the sampling surface and, with the help of the striation round the workpiece, a relatively wide hot zone of oil which reduces the cooling capacity. In the case of non-conducting electrical quenching, olha o que acontece se for uma solução de polímero. A solução de polímero, ela tem a característica de quebrar uniformemente essa camada que é formada, por causa do próprio mecanismo que ela tem. Eu não vou entrar em detalhe, mas é porque ela tem solubilidade inversa, uma série de características que faz com que ela arrebente a camada de vapor, e que na verdade é uma camada que tem bastante polímero, né? Ela quebra mais rapidamente. Olha só. bubbles being released from the upper edge. Olha só. Overheated polymer layer Então, dá forms uma around the workpiece, uniformidade which maior. ensures a relatively slow cooling of the remaining temperature. Ao mesmo tempo, na mesma condição, né? E isso é muito positivo para a uniformidade. Isso é muito importante, a uniformidade do resfriamento. Bom, quais são os fatores que afetam esses mecanismos, né? Então, o que a gente fez aqui? Isso é um trabalho de um aluno meu de mestrado que trabalhou com sais, né? E ele comparou com a água. Então, o que esse gráfico está mostrando? Temperatura por tempo e lá em cima tem cooling rate, que nada mais é do que taxa de resfriamento. Então, o número 1, 2 e 3 da esquerda são as curvas de resfriamento.
Quando a gente tira a primeira derivada, eu gero essas curvas com símbolos preto, azul escuro e azul claro, né? Isso é água destilada com temperaturas diferentes, sem nenhuma agitação, então 0 RPM, certo? Olha só, vamos olhar nas taxas de resfriamento. Olha a diferença do comportamento do resfriamento quando a temperatura muda. E isso é uma dica para quem trabalha com meios de resfriamento. Por quê? Porque você tem que manter, se você tiver um grande tanque de resfriamento, você tem que manter um sistema de refrigeração de maneira a que a temperatura permaneça dentro de um range, para você manter a qualidade do que você está produzindo. Porque senão chega uma hora que você não endurece mais a peça, porque caiu a velocidade de resfriamento, porque a temperatura subiu. E ela subiu, diminuiu a taxa de resfriamento, e aí você não está conseguindo formar grande quantidade de martensita, certo? Então, olha, inclusive a 25 graus Celsius, que é o quadradinho preto, eu não tenho nem camada de vapor. No azul escuro já aparece uma camadinha de vapor, que parece uma cobrinha, e no azul claro também, né? Então, para baixa temperatura, mesmo sendo a água, que tem uma certa estabilidade para formar a camada de vapor, ela não se forma porque a temperatura da água é muito baixa, né? Mas olha a diferença de taxa máxima aqui. O 1, olha lá para cima, está em torno de 160 graus Celsius por segundo. O 2 está em 200 e alguma coisa. E o 3 está perto de 240 graus Celsius por segundo. Então, existe uma diferença muito grande só porque eu mexi na temperatura da água. Olha os diversos meios de resfriamento aqui. Os meios não voláteis são metais, sais fundidos e gases, né? A gente já falou disso. Metais? Chumbo, como ele tem ele fica líquido numa temperatura, ele entra, a temperatura de fusão dele é baixa, dá para fazer austêmpera nele, né? E ele não é volátil, ele não forma essas camadas de vapor. Mas não interessa isso para a gente. Nós estamos estudando os voláteis, que são compostos à base de água e óleos. E os óleos, os mais utilizados são os óleos derivados de petróleo, né? São óleos parafínicos muito parecidos com os óleos lubrificantes, só que com outros tipos de aditivos. Então, olha a diferença de comportamento, né? Essa curva à esquerda é uma solução com 10% de sal a 30 graus Celsius. Olha como resfria rápido, né? O sal, ele é eficiente em retirar calor. Olha a outra de bolinha preta fechada. Vamos ver o que é. Bolinha preta, 10% de polímero a 30 graus, então é uma solução de polímeros a 30 graus. Depois nós temos 30 graus a água, né, que é esse triangulinho com uma linha pontilhada, um triangulinho aberto. Então os comportamentos são muito variados em função da escolha do meio de resfriamento. Como é que a gente descreve o poder de resfriamento? Uma das coisas que a gente faz é calcular o valor H de Grossman, que isso é uma coisa que foi desenvolvida, né? Esse coeficiente, ele foi desenvolvido por volta de 1950, mais ou menos. Esse Grossman, ele estudava bastante essa transferência de calor e ele chegou num índice que a gente chama valor H de Grossman, que é uma relação
entre o coeficiente de transferência de calor, H, dividido por 2 vezes a condutividade térmica do aço. Então, esse número H, ele diz o quanto esse meio de resfriamento é eficiente. Quanto maior for esse número, é porque o H é maior, o coeficiente de transferência de calor é maior. Então, ó, se a gente... aqui eu pus a fotografia do Grossman, porque sempre quando eu estudo, eu gosto de olhar a cara do cara que desenvolveu isso. Eu tenho isso, sou assim, simpático ele, né? Bom, então aqui, valores de H. Então, os valores de H, eles estão relacionados à severidade da têmpera, né? Então, aqui eu tenho óleo, água e salmoura. E aqui eu tenho as unidades, polegada a menos 1, milímetro a menos 1. Polegada a menos 1, milímetro a menos 1, polegada a menos 1, milímetro a menos 1. Por que dá essa unidade? Se eu dividir coeficiente de transferência de calor por condutividade térmica, vai sobrar uma unidade linear embaixo. Então, o coeficiente, o H de Grossman, ele tem unidade, muito embora na maior parte dos gráficos ele venha só como um número mesmo, mas é para lembrar que tem unidade. E normalmente ele vem nesses ábacos que nós vamos usar, acho que na aula que vem ou na outra, a gente vai usar esses valores de H e na maioria das vezes ele está como polegada menos 1. Certo? Só que não aparece polegada menos 1, aparece H igual a 1, H igual a 2, certo? Mas olha só, então vamos pegar a condição de agitação moderada. O óleo tem 0,35 polegada menos 1, a água tem 1,1 polegada menos 1 e a salmoura tem 2,2. Nossa, olha, a salmoura ela é muito mais eficiente para retirar calor do que a água, que já tem uma grande capacidade de extração de calor, e do que o óleo, que é um meio mais brando. E se a gente pegar dentro do mesmo meio de resfriamento, a agitação também muda essa capacidade de extração de calor. Se eu fizer uma agitação muito rápida, o óleo, que sem agitação tinha H igual a 0,25, ele vai para um H igual a 1,10, né? Então, mostrando que eu tenho parâmetros para controlar essa capacidade de extração de calor. Lembrar sempre que toda vez que eu aumento muito essa capacidade de extração de calor, eu estou favorecendo a distorção. Então, eu preciso tomar cuidado. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Quando a martensita se forma, eu tenho um aumento de 4% em volume, é impossível fazer uma têmpera com 0 de distorção. Não tem jeito, né? Uma vez eu fui na empresa, o engenheiro lá falou, olha, quando o cliente vem e fala para mim, eu quero 0 de distorção nessa têmpera, ele fala para o cara, então não tempera, porque vai distorcer. O que a gente tem que fazer é fazer um controle disso para que a distorção seja mínima, certo? E se ela for muito alta, pode ter um retrabalho da peça depois de temperar. Às vezes a distorção e as tensões envolvidas, elas são tão intensas que trinca, o material trinca, né? E é isso que a gente tem que evitar, porque vocês imaginam um componente que passou 12 horas usinando, sei lá, eu estou chutando o valor, e aí chega lá no final, que você vai temperar, ele trinca. Você é mandado embora, né? Porque você perdeu a peça. Então, o tratamento térmico, como é uma das etapas finais da produção do componente, ele precisa ser bem dimensionado, né? Então, a gente precisa ter bastante consciência disso. Bom, por que o sal é tão bom? Então, olha só,
Uma das explicações, que é a mais simples, é essa solução que tem sal. Quando você mergulha o metal quente, né, os cristais eles ficam aderidos, eles tendem a se aderir na superfície quente do metal. Só que aí ocorrem microexplosões desse sal, desses cristais. E essas explosões, elas acabam empurrando, né, os fragmentos de sais que rompem a camada de vapor. Então, o meio de resfriamento que é composto por sal, ele praticamente não tem camada de vapor. Então, o resfriamento acontece muito mais rapidamente por conta disso. Então, aqui tem esse vapor blanket, que na verdade é um cobertor de vapor, né? Uma camada isolante de vapor, microexplosões, e aí entra rapidamente no estágio 2 de resfriamento. O único problema é que alguns sais, tipo NaCl, que é o sal de cozinha, embora ele seja altamente eficiente, em torno de 9%, ele é muito corrosivo. Então, muitas vezes, eles usam NaOH, NaNO3, né? Eles usam outros aditivos na água para promover esse resfriamento. A frente de molhamento é aquilo que a gente viu, né? Que é essa coisa que vai acontecendo devagar. Então, olha só. Aqui está mostrando no da esquerda, que foi o que a gente viu no filminho e é o que a gente está vendo na foto da sonda à direita, né? Que a parte de baixo está num processo convective cooling, né? Que eu já estou no terceiro estágio. Depois eu tenho uma região em cima que é o nucleate boiling, que é quando eu tenho essa formação de bolhas muito intensas. E depois a parte de cima eu estou ainda no vapor blanket. Então, assim, praticamente o fluido não está em contato com a superfície ainda, por isso ele não molhou a superfície. Por isso que chama frente de molhamento ou remolhamento. Se eu fizer uma disposição de como é que está variando o coeficiente de transferência de calor, que é o HTC, Heat Transfer Coefficient, eu vou ver que no nucleate boiling é onde eu tenho a maior taxa de resfriamento. Então, o pessoal está trocando calor de uma maneira muito não homogênea, e isso favorece as distorções. Então, olha, esse é um outro filminho que mostra a água, o óleo e depois o polímero, para mostrar como é que fica mais homogêneo quando eu uso o polímero. The time-dependent temperature distribution in the cross-section of the sample during quenching, first in polymer, is visualized by simulation calculations. The whole sample surface cools here practically simultaneously. This leads to an even hardness on the surface and minimal distortion. During quenching, for example in water, a different cooling process occurs. Corresponding to the beginning of the wetting, the cooling starts at the bottom of the workpiece. Olha como é diferente, if there is a gradual wetting, a large temperature difference é results axially. Because the characteristics of the parts change during cooling, the temperature difference cannot be represented by one single temperature curve. The process once again. In order to get a three-dimensional impression of the inhomogeneous temperature progression, the sequence is stopped after approximately 7 seconds. A frente de remolhamento, estão vendo? The temperature distribution, which is predominant at this point, is presented here three-dimensionally. Estão mostrando as regiões com diferentes temperaturas. During this cooling process, the hardness falls from the lower end of the sample to its upper end.
The results obtained in these laboratory experiments are... Entenderam? Então, quanto mais homogêneo for, melhor para diminuir as distorções. The time Bom, olha só, esse foi um trabalhinho que eu fiz foi com uma iniciação científica da FAPESP, que a gente, nós vamos ver que a gente tempera alumínio também, só que a gente não forma martensita, a gente tempera, que é para resfriar rápido, e com isso a gente conseguir manter em solução um determinado soluto. Mas o grande problema é que toda vez que você tenta resfriar rápido, se a peça é muito fina, você tem problema de distorção. Então, aqui a gente fez um experimento com água fria, água quente, e fez com soluções de polímeros, mostrando a chapa, qual era o comportamento dessa chapa de alumínio, né? Como o polímero ele dá um resfriamento mais homogêneo, a tendência à distorção é menor. Então, se a gente olhar, nós vamos ver, ó, que a 70 graus a distorção foi menor, né? A água a 70 graus. A 30 graus ela distorceu bastante e com a solução de polímero, que normalmente é indicado a fazer 40 graus Celsius, praticamente não houve agitação. Ai, que maldição! Praticamente não houve distorção. Então, vejam como é importante ter um resfriamento mais uniforme. Bom, então a gente já falou de trincas e distorções. A responsável por isso são as tensões residuais que ficam, né? Porque quando está quente, expande, quando está frio, contrai. A resistência com temperatura maior diminui. Se eu tiver transformação de fase, por exemplo, para martensita, eu vou ter aumento de volume. E se eu tiver severidade alta, seções mais finas vão resfriar muito mais rapidamente, eu vou ter não uniformidade, tudo isso acaba levando a esse problema de trincas e distorções. Bom, qual que é a velocidade crítica de resfriamento? Eu consigo calcular, né? É a velocidade, eu tenho que passar tangenciando aqui, certo? Então, eu tenho que descer esse tanto, descer de 800 e de 700, aqui no caso é acetoide, eu vou ter que descer de uns 730 até onde é o nariz da curva, onde tem essa outra bolinha rosa, 450, então eu vou ter que descer de 720
a 450 em quantos segundos? Vamos ver, em mais ou menos uns 6 segundos, né? Então, isso é a velocidade crítica de resfriamento. Eu consigo calcular para saber em quais partes ou em qual a menor espessura que eu vou, a maior espessura que eu vou conseguir formar martensita, certo? Bom, quando a gente faz esses ensaios com essas sondas, a gente usa diferentes normas. Todas são da STM, essa 10D6200 é para óleo e a D6482 é para soluções de polímeros. A sonda é uma sonda de aço inox ou de Inconel 600 e o tubo que essa sonda ela é maciça, ela tem 2,5 polegadas, né, de comprimento, meia polegada, 4 vezes 2 polegadas de comprimento, e vai um Thermopar tipo K no centro geométrico. E depois tem um tubo que protege os Thermopares. Ela é desse tipo aqui, ó. Tem mais de 2 polegadas. É porque eu preciso que ela tenha 4 vezes o comprimento, 4 vezes o diâmetro, tá? Aqui tem. E é com isso que a gente faz estudo dos fluidos de resfriamento, de possíveis contaminantes, o que eles fazem nos meios de resfriamento. E o nosso laboratório é um dos poucos aqui no Brasil que faz esse tipo de coisa. Existem alguns pontos interessantes que a gente levanta quando faz o estudo dessas curvas de resfriamento, que é o TX, é o primeiro lá da curva vermelha, está escrito Leidenfrost, que é a temperatura onde você tem a quebra da camada de vapor, né? Que é chamada temperatura de Leidenfrost. Depois tem o TX, que é a taxa 700 graus, que ela é importante também. Mais do que a taxa 600, a taxa máxima, que é onde eu tenho maior troca de calor. A taxa de resfriamento a 300 e a 200 graus, porque grande parte dos aços tem o MS nessa faixa de temperatura. Então, eu sempre gosto de observar qual é o comportamento na hora que vai começar a formar martensita, né? Que seria muito bom que fosse o menor possível, porque aí eu já estou lá embaixo, onde só forma martensita, não vou formar mais nenhuma outra estrutura. Então, se ela acontecer de uma maneira, uma transformação bem lenta, é melhor do que uma transformação rápida. Em cima eu preciso andar logo, né? No primeiro e segundo estágio, porque senão eu posso cruzar as linhas de início e fim de transformação de fases difusionais. Mas depois que eu atingir o MS, aí não tem mais perigo delas se formarem. Então, é legal que a troca de calor seja um pouco mais lenta. Então, olha aqui, já pode sair. Estamos enrolados ainda, gente. Beijo grande, viu? Tchau, tchau.